Dissemos na reflexão anterior que o apóstolo Paulo, quando ele se referiu dizendo que as armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, dissemos que ele estava se referindo ao conhecimento, à resistência que cada um tem pelo conhecimento, pelaquilo que aprende. Nós somos aquilo que aprendemos e que vivemos, botamos em prática. Se você colocar uma coisa negativa em prática, você vai ter resistência à positiva. Se você colocar positiva, aprender de forma correta, você vai ter uma resistência às coisas negativas. Guarde isso da parte de Deus. Isto é um conselho do Espírito Santo. Observe que no versículo 4 o apóstolo diz de seguinte forma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo de número 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Está aí para você ver que o que falamos, não falamos de si mesmo, nem da vontade do sangue, nem da carne, nem do adversário, mas sim da revelação do Espírito Santo. Meus amados, é por isso que a gente não vai muito longe para encontrar pessoas doentes, doentio. E principalmente você sabe quem é quem quando você toca em algo que está escondido. Satanás ele tem uma sutileza, uma artimanha, que enquanto você não ataca ele, ele se faz até de amigo teu. Ele come até com você no prato. Ele anda até com você no mesmo transporte. Ele entra até dentro da congregação e se senta lá parecendo gente. Quando você toca na obra dele, aí você vê quem ele é. O ser humano é do mesmo jeito. Você vai tudo ok com o ser humano. Toca em algo que você veja ou que se tiver oculto para você ver a reação dele. Observe que o apóstolo Paulo ele diz: a minha arma. Vós estão me dizendo que na minha ausência que eu vivo na carnalidade como vocês. Quem estava vivendo na carnalidade era quem estava julgando o apóstolo Paulo, dizendo que ele andava na carne. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: eu tenho certeza e convicção que a minha arma, a arma que eu uso, ela não é carnais. Ela não é daqui. E tem uma coisa, ela é poderosa em Deus para destruir este rudimento, esse conhecimento negativo que vocês adquiriram e receberam dos falsos ensinadores. É uma doença, é uma praga nos dias atuais. Foi no passado e é na atualidade. Essa lastra de pregadores, de pessoas que se utilizam de Bíblia para enganar os outros por meio de religião ou por meio de pessoas que são adeptas de Satanás. São obreiros filtrados no meio do povo para enganar. E tem uns crentes, uns cristãos, menino, nécio, que não busca Deus, fica só com essa ladainha subindo e descendo, com zoada, com fogo de palha, e não busca a revelação de Deus e é enganado e quer que os outros acreditem nas heresias deles. Sai da frente, rapaz. Sai da frente, que a caminhada é longa, senão Jesus passa por cima de ti e tu fica só o pó, só a cinza. Paulo, ele diz, é poderosa e a arma que eu tenho destrói toda fortaleza. E veja que a fortaleza que ele se refere aqui, como eu já falei, é a resistência. É o conhecimento que ele estava impregnado na mente deles, que vai contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus revela e diz que o homem e a mulher perecem por falta de conhecimento. Os profetas disseram e Jesus disse: o meu povo sofre
perece por falta de conhecimento. Deixa de ser menino, rapaz. Tu é tão dependente, religioso, doente, fanático pela tua religião. Descobre se ela está pregando a verdade. E como é que eu descubro? Orando e buscando o verdadeiro conhecimento das Escrituras. Porque à luz da Bíblia, tem muitas religiões aí pregando coisa antibíblica, pregando pela lei, esses crentes trouxa. Eu venho dizer isso sem nenhuma restrição, trouxa. Porque o homem que tem conhecimento, o cristão que tem conhecimento de Deus, ele não aceita migalha, esse lixo que dão, que o povo fica engasgado, doente, cheio de bactéria, porque lixo só tem bactérias. O crente que come maná do céu e que bebe água viva, que é o Senhor Jesus, que é a presença de Cristo, quando você conversa com ele, é diferente. Você percebe. Quando o crente ele só é religioso, você percebe. Deixa eu lhe dizer, irmão, já que nós estamos hoje, neste momento, estamos meditando nisto, veio isto nesta oportunidade, tem pessoas que são do meio do pentecostal, do Pentecoste, e é religioso. Religioso não é só aquele que adere às falsas religiões, não. Tem gente que até sabe de Bíblia, mas ainda é religioso. E eu quero lhe dizer que esse sentido religioso cheira mal diante dos narizes de Deus. Cheira mal diante do Senhor, diante do trono dele. Porque a palavra revela isso que eu estou lhe dizendo. Paulo ele deixa bem claro que aqueles cristãos que se colocavam na contramão do seu ministério, da revelação que Cristo lhe deu e da sua autoridade em Cristo, porque eles aderiram ao ensinamento falso. Se você abrir a sua mente para ensinamento falso, ele entra. Assim como Satanás entra também, se der uma brecha. Mas o apóstolo Paulo diz assim, condenai-as. O apóstolo Paulo, cheio da graça de Deus, condenai-as. É falso ensinamento, é obra do inimigo, condenai-as. Tem que ter fibra para liberar uma palavra dessa, junto com a atitude em Cristo. Não é ficar batendo palma, aplaudindo esses falsos ensinadores que não se converterem vão para o inferno. Se não se converter, o verdadeiro evangelho vai para o inferno, mesmo dizendo que é de Deus, sem ser. Que a Bíblia, a palavra de Deus, revela quem é de Deus e quem não é. A palavra de Deus revela, claro, quem é do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem não é. Jesus ele foi muito direto nas suas pregações, nos seus ensinamentos. Jesus chegou a dizer, quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Mas há uma definição categórica, direto. Quem crê em mim é salvo, quem não crê já está condenado. E aí está para te sair de cima do muro, ou é ou não é. Crer é obedecer. Quem não crê e morrer na desobediência, condenação na certeza. Nós estamos aqui fazendo serviço para Cristo, cientizando, como o Espírito Santo tem nos cientizado. Não é falando, dando para você o mel na chupeta, para você ficar com a barriga grande, cheio de bactéria. Viu? Com a pança grande. Não, nós estamos aqui dando o que nós recebemos de Cristo, dentro da sua palavra. Que Deus nos ajude. Até a próxima, se o Senhor agir. Se o Senhor Jesus assim quiser e permitir. Queremos estar aqui compartilhando com todos vocês do que está na palavra de Deus.